Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a calcular o risco de fratura usando uma calculadora específica e também vou conversar sobre como fazer o diagnóstico de osteoporose. Me chamo Bruno, sou médico e o objetivo com esse canal é te ajudar a alcançar o envelhecimento bem-sucedido. Antes de começarmos, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no botão de curtir, porque isso ajuda bastante a gente. O nome dessa calculadora que avalia o risco da pessoa desenvolver fratura ou não, ela se chama Frax. Ela foi desenvolvida para usar principalmente em pessoas que estão numa faixa etária de 40 a 90 anos e serve como guia para o médico para dizer, por exemplo, se a pessoa tem um alto risco ou não de ter uma fratura. E aí, com isso, eu consigo definir, por exemplo, se vale a pena iniciar alguma medicação para osteoporose ou não, ou até, nos casos em que eu tiver dúvida, usar a densitometria óssea para me auxiliar nesse diagnóstico e também usar depois a densitometria óssea para poder acompanhar esse paciente. Essa calculadora, ela pega alguns fatores de riscos, como eu falei no vídeo anterior, e pontua eles, que aí dessa forma ela consegue dizer no final um percentual de risco para essa pessoa. E aí como que isso funciona? Existe um site, você entra nesse site, você pode colocar no Google, calculadora Frax, e aí você vai nesse site e lá é muito simples. Existem os tópicos, você vai preencher cada um desses tópicos. Então, por exemplo, o que tem de informação usada? A idade, o sexo, peso, a altura, se teve algum histórico de fratura ou não, se fez um uso prolongado de corticoide, se tem história de artrite reumatoide na família ou alguma outra doença autoimune, se é tabagista, se consome bebida alcoólica e, se tiver disponível, também a densidade óssea da pessoa. Então você vai, pega essas informações, preenche, você vai clicar no botão e o site já diz automaticamente ali o seu risco e até comenta, dependendo do site que você usar, algumas orientações para você seguir logo em seguida, baseado no resultado que você teve. Agora, gente, claro, isso não vai substituir a consulta médica. É até, na verdade, uma ferramenta que o médico usa durante o seu atendimento. Agora, como está disponível na internet, eu acho até interessante vocês procurarem saber, porque isso é muito legal, autoinstrutivo e agrega no pensamento de autocuidado que cada um de nós devemos ter. Agora, a gente também tem a densitometria óssea. E ela é interessante por quê? Porque ela consegue quantificar a perda óssea que você tem. Então você faz o exame, esse exame ele avalia na sua imensa maioria das vezes a sua coluna lombar e o seu fêmur. Em algumas situações, se a pessoa tem prótese ou, enfim, amputamento, alguma condição que impossibilite o uso de algum dos membros, seja a coluna por conta de alguma prótese ali que foi colocado então no fêmur, você também usa o osso radial, que é o osso do braço. E aí o exame ele vai quantificar a sua densidade óssea. Então é muito interessante, principalmente quando você já tem um diagnóstico definido, porque dessa forma você consegue acompanhar a sua evolução, o quanto você aumentou. E aqui um detalhe muito importante, pessoal, é o seguinte: fez esse exame, tenta sempre fazer os próximos no mesmo local. Por quê? Existem vários aparelhos de densitometria óssea de diversas marcas e cada uma tem um cálculo ali dentro do aparelho que usa para poder quantificar essa perda óssea. Então o que acontece? Quando você muda de aparelho, tudo bem, você vai ter o diagnóstico se de fato tem ou não tem osteoporose, mas você perde a evolução da doença. Fica difícil de eu poder realmente afirmar de que, por exemplo, teve uma variação para mais ou para menos do exame inicial para o exame atual. Então você mantendo sempre o mesmo aparelho, o próprio aparelho já dá isso. Você vai ver, por exemplo, no laudo seguinte que, em comparação ao exame anterior, houve X ganho ou Y perda. Então isso é muito claro, facilita a minha vida, mas também dá muito mais informação na doença que a gente está tentando controlar. Gente, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, compartilhe, curta aqui embaixo e se inscreva no canal. Até a próxima.